Senti-me invisível, como um tecido antigo desbotado pelo tempo, sem saber quando tudo começou. Olá, chamo-me Margarida, tenho 32 anos, e vivo numa pequena vila perto de Évora, no Alentejo. A minha vida parecia perfeita, casamento estável, rotinas harmoniosas, e um lar espaçoso onde tudo estava no lugar certo. Mas dentro de mim, algo secava lentamente, uma mulher esquecida que já não reconhecia. O meu marido, João, era um homem gentil. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, desejava-me um bom dia e perguntava se precisava de algo no mercado. Tentava lembrar-se dos pequenos detalhes que eu apreciava, como o queijo fresco que eu adorava para o jantar. No entanto, os seus olhos nunca me percorriam, e as suas mãos já não procuravam o calor do meu corpo. O nosso casamento era como uma dança coreografada, perfeita na execução, mas vazia de desejo. Vivíamos numa casa antiga, típica do Alentejo, com paredes caiadas e janelas grandes, onde o silêncio parecia ser o nosso único companheiro. Não me sentia triste nem desesperada, sentia-me invisível, um fantasma dentro da minha própria vida. Um dia, enquanto arrumava as almofadas na sala, a campainha tocou inesperadamente. Não esperávamos visitas. Curiosa, fui até a janela e vi um jovem entrar pelo portão do jardim. Vestia uma t-shirt branca e umas calças de linho claras, com uma mochila ao ombro. Primeiro não o reconheci, mas quando ele abriu a porta com a chave, percebi. Era o filho do João, o Miguel, que estudava em Lisboa e que não via há meses. João tinha me dito que Miguel poderia aparecer uns dias durante o verão, mas eu não levei a sério. Enquanto os via na cozinha, com um abraço breve e reservado, senti uma pontada estranha no peito. Miguel virou-se para mim e, com um sorriso tímido, beijou-me a face levemente. Aquele toque inesperado, delicado e gentil, despertou algo adormecido dentro de mim. Ele disse que eu não tinha mudado, mas não consegui perceber se era um elogio ou apenas uma observação educada. Jantamos os três, e Miguel falava calmamente sobre os seus projetos e viagens. O que me prendeu mais foi a forma como falava. Os seus olhos evitavam os meus, e parecia saber exatamente o que não devia ver. Depois do jantar, subi para o meu quarto e olhei-me ao espelho. Estava sem maquilhagem, com o cabelo apanhado, e embora não estivesse mal, sentia que a luz dentro de mim tinha se apagado. Tirei do gaveteiro uma peça de lingerie azul com renda, que não usava há muito tempo, e coloquei-a na cama. Depois voltei a guardá-la e vesti algo simples e confortável. Mas aquela noite, olhando para o meu reflexo, percebi que já não era a mesma mulher de antes. Algo tinha mudado, mesmo que eu não soubesse como chamar. João dormia de costas como sempre. Deitei-me perto dele, mas a mente não descansava. O toque de Miguel na minha pele, o seu olhar hesitante, tudo isso despertou uma sensação há muito esquecida. Borboletas no estômago, mas não doces, uma angústia que avisava que algo estava prestes a acontecer. Passei a noite em claro, enquanto a casa silenciosa parecia ecoar um ruído interno que só eu ouvia. Ao longe, ouvi a porta do quarto de Miguel fechar-se. Queria levantar-me para verificar, mas sabia que, se o fizesse, nada voltaria a ser como antes. Na manhã seguinte, tudo parecia continuar normalmente. João tomou seu café, leu o jornal, e Miguel desceu para o pequeno almoço com uma expressão cansada, mas serena. Evitávamos os olhares, não por acidente, mas de propósito. Eu limpei a cozinha várias vezes ao longo do dia, incapaz de ficar parada, enquanto uma inquietação no meu peito não me deixava sossegar. À tarde, vesti um vestido leve de verão, sem soltim, desejando sentir a liberdade na pele. Sentei-me no jardim à sombra, e foi aí que Miguel apareceu, aproximando-se com uma garrafa de água. Continue. O calor do sol acariciava minha pele, enquanto me sentava naquela cadeira de ferro forjado sob a sombra fresca das oliveiras no nosso jardim alentejano. O vestido leve ondulava com a brisa suave, e a sensação de não usar soltim dava-me uma liberdade estranha, quase proibida. Não ouvi a aproximação de Miguel, até que ele apareceu no outro lado do jardim, com uma garrafa de água na mão. A sua t-shirt cinzenta estava ligeiramente colada ao corpo bronzeado, e as calças de linho claras balançavam suavemente com a sua caminhada calma e segura. Posso sentar-me? Perguntou, com um sorriso que parecia ao mesmo tempo tímido e decididamente confiante. Balancei a cabeça em silêncio, mas ele já estava ao meu lado, sentando-se sem pressa. Ficamos ali, no silêncio confortável que parecia carregar uma tensão invisível. O cheiro da terra molhada misturava-se com o perfume leve das flores do jardim, criando uma atmosfera quase mágica. Miguel falou primeiro, dizendo que adorava aquele lugar, a tranquilidade do Alentejo, o cheiro da terra, o silêncio que parecia falar. Eu não respondi imediatamente,
As palavras pareciam pesar demais. Olhei para ele, os seus dedos entrelaçados nos joelhos, a pele bronzeada com veias ligeiramente visíveis. Senti uma mistura confusa de nervosismo e atração, uma tensão inexplicável que me apertava o estômago. Também tu mudaste, disse ele, desviando o olhar e depois voltando a fixar-me com intensidade. Está-me viva. As palavras tocaram-me de maneira inesperada. Nunca tinha pensado em mim dessa forma, e ainda menos vindo dele. Levantei-me, sem saber bem o que fazer, e caminhei até o canto do jardim onde repousava uma antiga garrafa de azeite transformada em jarro. Apeguei-me a ela como se fosse um ancoradouro, tentando encontrar firmeza naquele momento instável. Miguel levantou-se também, e a nossa proximidade tornou-se quase palpável. O seu braço roçou o meu, e um arrepio percorreu o meu corpo. Pediu desculpa, com uma voz baixa e quase rouca, mas não recuou. Eu também não. Olhamos-nos nos olhos, sem sorrir, sem falar. Era como se estivéssemos dentro de uma bolha à parte do mundo, suspensos no tempo. De repente, os seus olhos desviaram-se para baixo, para os meus lábios, e depois voltaram a encontrar os meus. Um calor subiu do meu estômago até ao peito, uma sensação que não era doce nem reconfortante, mas perigosa. E então aconteceu. Os nossos lábios tocaram-se num beijo suave, tímido, mas que parecia capaz de parar o mundo. Não havia língua nem mãos a explorar, só o contato, uma faísca que incendiou tudo em volta. Ficamos ali, separados, mas marcados por aquele instante. Miguel deu um passo atrás, e eu voltei para dentro de casa, silenciosa, sem palavras. Naquela noite, olhei para o espelho no meu quarto e vi uma mulher diferente, uma mulher que carregava um segredo novo, um fogo que não queria apagar. A casa estava silenciosa, mas dentro de mim um turbilhão não me deixava descansar. O amanhecer trouxe a rotina habitual, mas nada era igual. João saiu para uma viagem de trabalho, deixando-me sozinha com os meus pensamentos e com Miguel, cuja presença parecia agora mais intensa, mais difícil de ignorar. Continue. Acordei cedo na manhã seguinte, com o silêncio da casa a pesar mais do que nunca. O sol do Alentejo entrava pelas frestas das janelas, iluminando as paredes caiadas da nossa sala, mas dentro de mim tudo parecia escuro. João tinha partido para uma viagem de trabalho de 3 dias, deixando-me sozinha com os meus pensamentos, e inesperadamente, com a presença de Miguel. Enquanto preparava o café na cozinha, ouvi os passos dele a descer as escadas. O seu rosto estava cansado, mas serenamente tranquilo, como se carregasse um segredo ou uma decisão já tomada. Evitamos os olhares, não por acidente, mas por uma combinação silenciosa de respeito e medo. Quando ele entrou na cozinha, virei-me para o lado, como se a minha presença fosse uma sombra incômoda. Ele fez o mesmo, desviando os olhos com um ligeiro suspiro. Era como se estivéssemos a tentar evitar uma tempestade que há muito se anunciava, mas que nenhum de nós queria enfrentar. Passei o dia a arrumar a casa, como se a atividade manual pudesse acalmar o turbilhão no meu peito. Limpei a cozinha várias vezes, mudei a toalha da mesa, tirei o pó dos quadros antigos que João gostava de pendurar nas paredes, e endireitei o tapete de lã no centro da sala. Cada gesto era uma tentativa de preencher o vazio que sentia, mas por dentro, um fogo inquietante continuava a arder. Ao cair da tarde, vesti um vestido leve, de algodão branco, sem soltim, deixando a liberdade invadir a pele. Saí para o jardim e sentei-me na cadeira de ferro sob a sombra das oliveiras, esperando uma sensação de paz que teimava em não chegar. O vento soprava devagar, trazendo o cheiro da terra molhada e das ervas silvestres, mas o meu coração continuava acelerado. Miguel apareceu de repente do outro lado do jardim, a sua presença firme e calma contrastar com a tempestade dentro de mim. Caminhou até mim com a garrafa de água na mão, e perguntou se podia sentar-se. Não precisei dizer nada, ele já estava ao meu lado, e o silêncio entre nós falava mais do que palavras poderiam. Falamos pouco naquele momento, mas cada palavra, cada olhar, carregava um significado profundo. Miguel confessou que gostava daquele lugar, daquela calma, da sensação de estar longe do mundo agitado de Lisboa. Eu apenas observava, sentindo uma mistura de nervosismo e atração crescer dentro de mim. Foi então que ele disse algo que me atingiu como um raio: tu também mudaste. Está-me viva. Não consegui responder de imediato. Levantei-me e caminhei até o canto do jardim, onde uma antiga garrafa de azeite servia de jarro para flores. Agarrar-me a ela foi como tentar encontrar um ponto firme no meio da tempestade. Miguel levantou-se e aproximou-se, ficando tão perto que seu braço tocou o meu, despertando um arrepio que percorreu todo o meu corpo. Pediu desculpa em voz baixa, mas não recuou, e eu também não.
Os nossos olhares encontrarão-se, e o mundo à nossa volta desapareceu. O calor subiu do meu estômago até o peito, uma sensação perigosa e irresistível. Então aconteceu. Os nossos lábios tocaram-se num beijo suave, tímido, mas carregado de uma intensidade que parecia suspender o tempo. Não havia pressa, nem desejo desenfreado, apenas um toque delicado que incendiou algo profundo dentro de mim. Quando nos separamos, Miguel deu um passo atrás, e eu voltei para dentro de casa, sem palavras, apenas com o coração a bater descompassado. Olhei-me ao espelho do meu quarto naquela noite e vi uma mulher transformada, uma mulher que guardava um segredo que poderia mudar tudo. João estava longe, e eu estava sozinha com a minha nova realidade. Continue. A rotina do dia seguinte parecia continuar imperturbável, mas dentro de mim tudo se agitava como um mar revolto. A casa antiga em Monte Moro Novo mantinha sua calma aparente, as paredes caiadas, as janelas grandes a deixar entrar a luz dourada do sol alentejano, o cheiro à terra e à oliveira que sempre me acalmava. No entanto, a minha mente ainda reverberava com o toque dos lábios de Miguel, aquele beijo tímido que me despertara sensações que julgava esquecidas para sempre. Durante o pequeno almoço, João leu o jornal como sempre, com a serenidade habitual, enquanto eu tentava manter o olhar baixo, evitando encontrar os olhos de Miguel, que estava ali, sentado à mesa, com a expressão cansada, mas serena. Havia uma distância invisível, quase palpável, entre nós, construída por um acordo silencioso de evitar o que não podíamos enfrentar. Mais tarde, quando o calor do meio-dia apertava, voltei a vestir o vestido leve, o mesmo que na tarde anterior, e saí para o jardim, procurando um pouco de ar fresco para clarear os pensamentos confusos. Sentada na cadeira de ferro sob a sombra das oliveiras, deixei-me envolver pelo som suave da brisa e pelo aroma da terra quente. Miguel apareceu de novo, como se o seu lugar naquele jardim fosse tão natural quanto o sol ou o vento. A sua presença era ao mesmo tempo um conforto e uma fonte de inquietação, um misto de desejo e medo que me apertava o peito. Ele sentou-se sem pedir permissão, e ficamos ali, em silêncio, com as palavras por dizer a pairar no ar como uma promessa não cumprida. Foi Miguel quem quebrou o silêncio, falando da sua última viagem a Lisboa, dos projetos que o mantinham ocupado e dos sonhos que não ousava partilhar. A sua voz era calma, quase hipnotizante, mas era o olhar que lançava de vez em quando para mim que me fazia sentir viva e vulnerável ao mesmo tempo. Aquela tarde prolongou-se num misto de conversas pausadas e silêncios carregados de significado. Cada gesto, cada olhar, parecia construir uma ponte invisível entre nós, uma conexão que eu tentava resistir, mas que crescia com força. Quando o sol começou a esconder-se atrás dos montes, Miguel levantou-se e aproximou-se de mim. O seu rosto estava iluminado pela luz dourada do entardecer, e os seus olhos brilhavam com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Preciso de te dizer algo, murmurou, a voz suave mas firme. Engoli em seco, sentindo o coração a disparar. Eu sei, respondi, quase num sussurro, sabendo que as palavras que ele guardava não seriam fáceis de ouvir, nem de dizer. Naquele momento, o mundo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado para nos observar. A casa no Alentejo, o jardim, o calor do fim de tarde, tudo se misturava num cenário onde o impossível começava a parecer inevitável. Continue. Aquele momento no jardim ficou gravado na minha memória com uma nitidez que me fazia duvidar se era real ou um sonho. O ar quente do fim de tarde envolvia-nos, e o silêncio entre nós carregava uma tensão quase palpável. Miguel olhou-me nos olhos, e percebi que as palavras que ele ia dizer iam mudar tudo. Margarida, não consigo continuar a fingir que nada está a acontecer entre nós, disse, a voz baixa, mas cheia de emoção contida. Sei que és minha madrasta, que esta situação é complicada, talvez até errada, mas não consigo negar o que sinto. O meu coração disparou, e uma mistura de medo, desejo e culpa invadiu-me. Estava dividida entre o que era certo e o que meu corpo e alma ansiavam. Durante tanto tempo, tinha me sentido invisível, esquecida dentro do meu próprio casamento, e agora, diante daquele olhar sincero, sentia-me finalmente vista, desejada. Miguel, comecei, a voz trêmula, isto é perigoso. Não sei o que vai acontecer, nem o que devemos fazer. Ele assentiu, a expressão carregada de uma tristeza profunda. Eu também não sei. Mas sei que não posso continuar a viver nesta mentira, a fingir que sou apenas o filho do teu marido e que tu és apenas a mulher com quem ele partilha a vida. Há algo entre nós que não pode ser ignorado. O crepúsculo caía lentamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto eu tentava organizar os pensamentos confusos que me invadiam. Senti um arrepio quando ele tocou suavemente na minha mão, e a eletricidade desse contato fez disparar todas as minhas defesas. O que vamos fazer? Perguntei,
quase num sussurro, sabendo que a resposta podia mudar tudo para sempre. Miguel afastou-se um pouco, olhando para o chão, como se procurasse forças para continuar. Não sei, Margarida. Mas sei que não posso continuar a esconder este sentimento. Preciso que saibas que, mesmo que o mundo nos julgue, eu estou aqui para ti, se quiseres. Aquela promessa silenciosa fez o meu peito apertar-se e uma lágrima furtiva deslizou pelo meu rosto. Senti-me vulnerável, mas ao mesmo tempo mais viva do que em anos. Voltei para dentro de casa naquela noite com o coração pesado e uma mistura de esperança e medo a lutar dentro de mim. Olhei-me ao espelho do meu quarto e vi uma mulher dividida entre o desejo e a razão, entre a paixão e a lealdade. O que viria a seguir era um caminho incerto, cheio de riscos e consequências que ainda não conseguia imaginar. Continue. Ainda hoje, não consigo acreditar no que aconteceu naquela noite, como se a realidade tivesse sido subitamente rasgada por um fio invisível que me puxou para um abismo desconhecido. Senti-me dividida, perdida entre o que devia ser e o que o meu coração ansiava. Sou a Margarida, e tenho 32 anos, mas naquela noite parecia que toda a minha vida se condensava num único instante, carregado de tensão e incerteza. Depois do último adeus silencioso no jardim, voltei para o quarto com a cabeça a fervilhar. Os pensamentos rodopiavam sem descanso, misturando lembranças do meu casamento com João, as rotinas que nos mantinham juntos, e aquele beijo inesperado com Miguel, que parecia ter despertado algo que eu julgava ter morrido há muito. Deitei-me na cama, mas o sono recusava-se a vir. A escuridão do quarto era confortável, mas o silêncio era um convite para os pensamentos mais sombrios. O peso da culpa esmagava-me, e, ao mesmo tempo, uma centelha de desejo iluminava minha alma cansada. Como podia sentir-me assim? Estava a trair o homem com quem partilhava a vida, ou estava a reencontrar-me a mim própria? Lembrei-me das pequenas coisas que João já não fazia, os olhares que não me tocavam, as mãos que já não procuravam a minha pele, o silêncio que preenchia os espaços onde antes havia palavras e risos. O casamento parecia uma dança perfeita, mas vazia de paixão, onde cada passo estava marcado, mas o fogo tinha desaparecido. Miguel, por outro lado, era uma presença inesperada, um sopro de ar fresco que desafiava todas as regras. O seu olhar sincero, o toque tímido, o beijo suave, tudo isso mexia comigo de uma forma que eu não conseguia controlar. Passei a noite a relembrar cada momento, cada palavra, cada gesto. Tentei imaginar outro caminho, uma forma de resolver aquela situação sem dor, sem traição, sem culpa. Mas tudo parecia impossível. A única coisa certa era que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Quando o sol começou a nascer, levantei-me lentamente, sentindo o corpo pesado e a mente cansada. A casa estava silenciosa, e a luz fraca da manhã entrava pelas janelas, trazendo uma sensação de renovação, mas também de incerteza. Naquela manhã, enquanto preparava o café, ouvi os passos de João a sair para o trabalho, e percebi que, apesar das aparências, já não éramos os mesmos. Eu não era a mesma. E ele, talvez, também já o sabia. O dia prometia ser longo e cheio de decisões difíceis, e eu estava sozinha para as enfrentar. Continue. Nunca imaginei que a minha vida pudesse tomar um rumo tão inesperado e assustador. O que se seguiu ao nosso beijo no jardim foi como entrar num labirinto sem saída, onde cada passo parecia aproximar-me de um abismo sem fundo. Sou a Margarida, e naquela manhã, com o sol a iluminar as ruas estreitas de Monte Moro Novo, percebi que tudo estava prestes a mudar de forma irrevogável. Miguel não voltou a ser o jovem tímido e distante que eu conhecia. Naquele dia, a sua presença tornou-se quase obsessiva, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Evitávamos falar abertamente, mas os olhares cheios de significado falavam por nós. Era como se estivéssemos a caminhar numa linha tênue entre o desejo e a destruição, num jogo perigoso onde o prêmio era nossa própria sanidade. Naquela tarde, enquanto eu organizava alguns documentos na biblioteca da casa, ouvi passos no corredor. Virei-me para ver Miguel, que entrou sem avisar, os olhos fixos em mim com uma intensidade que me fez estremecer. Ele aproximou-se lentamente, e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, agarrou-me pelas mãos com uma força que contradizia sua aparente calma. Margarida, não posso esconder isto mais, confessou, a voz embargada. Amo-te, mesmo que isso pareça errado. O choque das suas palavras fez-me recuar, mas não consegui afastá-lo. O desejo e o medo lutavam dentro de mim, criando uma tempestade que ameaçava destruir tudo à minha volta. Miguel, isto é loucura, sussurrei, tentando manter a voz firme. Somos uma família, e isso não pode acontecer. Ele abanou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas contidas.
A família é apenas um nome, Margarida. O que sinto é real, e não posso negar. Não quero magoar o teu marido, mas também não consigo viver sem ti. Aquelas palavras ecoaram na minha mente durante horas. Senti que o chão se abria sob os meus pés, e que eu estava prestes a cair num vazio de onde não poderia voltar. Aquele confronto inesperado trouxe à tona tudo que eu tinha tentado esconder: os desejos proibidos, a solidão, a necessidade de ser vista e amada. Naquela noite, o silêncio da casa tornou-se sufocante. João estava longe, e Miguel estava ali, mas parecia ausente, perdido numa luta interna entre o que queria e o que devia. Eu, por minha vez, sentia-me dividida, presa entre o passado seguro e um futuro incerto e perigoso. Aquela noite marcou o início de um novo capítulo na minha vida, um capítulo onde nada seria como antes, e onde cada escolha teria um preço difícil de pagar. Continue. O peso daquele dia acompanhou-me como uma sombra espessa, cada passo que dava parecia arrastar-me para um abismo sem fundo. A casa em Monte Moro Novo, que antes me oferecia conforto, transformará-se num palco de emoções à flor da pele e segredos sufocantes. Sou a Margarida, e naquela noite, a tensão entre mim e Miguel atingiu um ponto que nunca imaginei possível. Depois do nosso confronto na biblioteca, o silêncio entre nós tornou-se quase insuportável. Miguel evitava olhar-me diretamente, como se carregasse um fardo demasiado pesado para suportar. Eu, por minha vez, lutava contra os sentimentos que me consumiam, uma mistura de desejo, culpa e medo. A casa parecia respirar conosco, cada som amplificado pelas paredes antigas e ecoava o que não ousávamos dizer. Naquela noite, enquanto preparava o jantar na cozinha, ouvi passos hesitantes atrás de mim. Virei-me e encontrei Miguel parado na soleira da porta, o rosto iluminado pela luz suave do candeeiro. Os seus olhos estavam cansados, mas tinham uma determinação que me fez tremer. Margarida, preciso de falar contigo, disse ele, aproximando-se lentamente. Senti o meu coração acelerar, sabendo que aquelas palavras poderiam mudar tudo. Ele parou à minha frente, tão perto que podia sentir o calor do seu corpo. Não quero que este segredo nos consuma, continuou, a voz baixa mas firme. Mas também não posso negar o que sinto. Preciso de saber se há alguma esperança para nós. Engoli em seco, sentindo uma mistura de medo e esperança invadir-me. Miguel, isto é muito complicado, respondi, tentando manter a voz controlada. Não sei se podemos voltar atrás, ou para onde isto nos levará. Ele segurou as minhas mãos, o toque firme e ao mesmo tempo delicado. Não peço respostas agora, disse ele. Só quero que saibas que estou aqui, e que não vou desistir de ti. Naquele momento, a casa silenciosa parecia prestar atenção ao nosso diálogo, guardando cada palavra e cada emoção. A tensão entre nós era quase insuportável, uma mistura de desejo reprimido e medo do desconhecido. A noite avançava, e com ela a certeza de que nada seria como antes. Caminhávamos no fio da navalha, entre o amor proibido e as consequências devastadoras que nos aguardavam. Continue. A tensão naquela casa antiga de Monte Moro Novo atingiu níveis que nunca pensei possíveis. Era como se cada parede, cada móvel, cada sombra carregasse o peso dos nossos segredos proibidos, tornando o ar sufocante e pesado. Sou a Margarida, e naquela noite, senti o coração a bater tão forte que parecia querer escapar do peito, enquanto caminhava num fio invisível entre o desejo e a destruição. Miguel estava ali, mais perto do que nunca, e ao mesmo tempo tão distante, como se estivesse dividido entre dois mundos, o passado seguro da família e o futuro incerto que nos prometia. Os nossos olhares cruzavam-se com uma intensidade quase dolorosa, carregada de palavras não ditas e promessas silenciosas. O desejo que nos consumia não era apenas físico, era uma força que nos arrastava para um abismo de emoções conflitantes. Cada gesto, cada toque, cada olhar era uma chama que ameaçava incendiar tudo ao nosso redor. Numa noite particularmente quente, enquanto o vento soprava pelas janelas abertas, senti a presença dele ao meu lado, tão próxima que podia sentir o seu calor contra minha pele. O silêncio entre nós era carregado de uma eletricidade quase insuportável. Sem aviso, as nossas mãos encontrarão-se, e os dedos entrelaçaram-se num gesto simples, mas cheio de significado. Foi como se, naquele momento, todas as barreiras caíssem, e nos deixássemos levar pela correnteza do que sentíamos, apesar do medo e da culpa. O beijo que se seguiu foi mais intenso e urgente do que antes, uma explosão de sentimentos reprimidos que nos deixou sem fôlego. Não havia espaço para dúvidas ou hesitações, só para a verdade crua e avassaladora que nos unia. Mas mesmo no meio daquela tempestade, o medo do que viria a seguir apertava o meu peito como uma mão invisível.
Sabia que estávamos a caminhar para uma encruzilhada onde cada escolha teria um preço, e que o silêncio que nos rodeava escondia perigos e segredos que poderiam destruir tudo. Continue. A noite mergulhava lentamente no silêncio pesado que só uma casa cheia de segredos consegue guardar. Eu, Margarida, sentia-me como uma folha ao vento nas ruas estreitas de Monte Moro Novo, perdida entre o que era seguro e o que desejava, entre o passado que me prendia e o futuro incerto que se desenhava à minha frente. Depois daquele beijo avassalador, tudo parecia ter mudado. A casa, que antes era apenas um lar, transformará-se num palco onde se desenrolava uma trama invisível, cheia de olhares furtivos, silêncios carregados e desejos proibidos. João, o meu marido, continuava alheio ao furacão que se formava no seu próprio quintal, e eu sentia-me cada vez mais dividida, entre a lealdade que lhe devia e a paixão que Miguel despertava em mim. Numa tarde chuvosa, enquanto o som das gotas batia nas janelas, ouvi a campainha. Abri a porta e encontrei uma mulher jovem, vestida com casaco bege claro e sapatos de salto elegante. O seu olhar era confiante, a sua presença parecia deslocada naquele ambiente rural, mas havia algo nela que me fez congelar. "Procuras o Miguel?" perguntou, com um sorriso que escondia intenções misteriosas. Não consegui responder. O silêncio entre nós tornou-se um campo minado de emoções e perguntas sem resposta. Ela entrou, e eu fiquei ali, parada, sentindo a casa fechar-se à minha volta como uma armadilha. Naquela noite, sozinha no meu quarto, olhei para o espelho com um copo de vinho na mão. A mulher que me devolvia o olhar era uma desconhecida, marcada por escolhas difíceis, desejos proibidos e uma solidão que parecia eterna. Quando ouvi uma batida suave na porta, soube que Miguel estava ali. Abri um pouco, e ele entrou, sem dizer uma palavra. Os seus olhos, cansados e cheios de dor, encontraram os meus, e senti um silêncio pesado entre nós. "Já não consigo aguentar", confessou ele, a voz rouca. "Mas não sei se ainda há esperança para nós." As palavras ficaram suspensas no ar, enquanto o mundo lá fora continuava a chover, lavando as ruas e levando consigo as certezas que eu julgava ter. O que nos esperava? Um caminho de redenção ou a destruição total? A resposta estava ali, naquele instante, entre o silêncio e a tempestade que se avizinhava. E eu sabia que a minha vida, tal como a conhecia, estava prestes a mudar para sempre.